Piberibe e excelentíssimos senhores senadores, senadoras, foi uma sessão admirável, senador. Meus colegas da mesa, meus queridos colegas da mesa, mas foi uma sessão extraordinária, uma beleza de sessão, do ponto de vista da manifestação do Senado, neste instante, sobre o que aconteceu com o golpe de Estado de 1964. Acho que a convocação dessa sessão solene que estamos realizando e assistindo, e que eu vou ler com uma atenção enorme cada um dos pronunciamentos que aqui ouvi, admiráveis para marcar essa fase que nós estamos vivendo de afirmação, de esperança, de que nunca mais neste país possa repetir-se o episódio intolerável e vergonhoso do golpe de Estado. Inclusive porque a instituição representativa do nosso povo acabou tendo, naquele instante, o papel fundamental. Até porque o Senado Federal, que bom que tenha feito esta reunião, o Senado Federal, naquele instante, foi a voz, através do seu presidente, que consumou o golpe de Estado. São 13h33, há 50 anos atrás. Nesta hora, estava voltando do Rio Grande do Sul, como mencionou há pouco meu querido amigo e grande senador Pedro Simon, estava voltando o presidente João Goulart. Estava voltando não do Rio Grande do Sul, estava voltando do Rio de Janeiro para Brasília, quando em seguida ele recebe a comunicação e o apelo até do general Ladário Telles, dizendo: venha para cá, presidente. O Terceiro Exército não vai acompanhar a posição dos meus colegas. Os meus colegas não estão cumprindo o seu dever. E nós estamos aqui dispostos a que o senhor venha para que nós possamos fazer a resistência e impedir esse golpe de Estado que não toleramos, não apoiamos. Em seguida, o presidente nos chama também outros companheiros. Estavam lá diversos companheiros do Senado e da Câmara, que estavam em Brasília, para ouvi-los. É uma coisa, digamos assim, extraordinária, a unanimidade das vozes de todos quantos estivemos naquele momento. O presidente vá para o Rio Grande, assuma o que for possível, as consequências desse apelo, dessa chamada e dessa comunicação.
depois de algum tempo das conversas e das trocas de ideias, o presidente faz uma mensagem ao país, lê a mensagem, e já aí, mais quase que na boca da noite, ele vai para o aeroporto. Alguns de nós saímos para outras tarefas, inclusive a de organizar e insistir em que o presidente fosse para o Rio Grande, mas num avião a jato. Era necessário que ele viajasse num avião a jato, porque o noticiário que vinha já do Centro-Sul, do Rio de Janeiro e de São Paulo, já caído do ponto de vista militar, era de que, se o presidente tentasse ir para o Rio Grande do Sul, ele deveria ser intimado a descer, porque seria interceptado, intimado a descer, e se não descesse, ele seria abatido. Então, naquela ocasião, houve uma mobilização nossa, no sentido de que a Varig fizesse a cessão de um avião a jato. Naquele tempo não havia Boeing, era um coronado da Varig, para o presidente viajar de jato, porque nós sabíamos que a Força Aérea Brasileira não dispunha de nenhum caça a jato e, consequentemente, poderia, no máximo, atingir a 5 ou 6 mil metros de altitude. E no avião a jato, ele estaria tranquilo chegando no Rio Grande do Sul, com 10 mil metros, 11 mil metros, o que fosse. E se faz, o presidente vai para o aeroporto, Darcy e eu, nós passamos numa televisão, a televisão de Brasília, naquela ocasião, enquanto ele chegaria lá, Darcy e eu passamos lá, fizemos um pronunciamento na linha da resistência. O presidente vai, encontravam-se no aeroporto os oficiais generais, comandante em Brasília do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, prestando ainda as homenagens ao presidente. Esse era o quadro aqui em Brasília. Ele vai, chega, entra no avião a jato da Varig, passa lá 20, 25, 30 minutos sem que o avião decolasse, sem que saísse. E nós tivemos a notícia e a visão de que ele estava saindo do avião a jato, deixando o avião a jato, porque as turbinas tinham sido sabotadas. E o presidente pegou um Convair, um aviãozinho de 2 motores que existia no Palácio do Planalto normalmente. Pegou o Convair e viajou com alguns companheiros. Um companheiro de Pernambuco, que era líder da bancada, alguns 2 ou 3 outros companheiros, o Wilson Fadul, que era deputado e era ministro da Saúde, outros componentes do governo, e vai para o Rio Grande, mas vai num Convair, com uma diferença de chegada, portanto, de espaço de tempo enorme. E nós voltamos. Terminada a saída dele pelo Convair, nós voltamos. Darcy e eu, nós voltamos
no mesmo carro, definindo o que seria nosso destino. Vamos para Porto Alegre. Vamos para Porto Alegre. Eu disse a Darcy, eu vou passar em casa, eu tinha 5 filhos, eu vou passar em casa, vou beijar minha mulher, vou dar um beijo nos meus filhos, eles estavam todos dormindo, e vou direto, Darcy. Mas como eu moro no setor sul da cidade, e você estava mais distante, vamos marcar o horário exato para nós chegarmos lá juntos. Eu cheguei 1 minuto antes de Darcy. Em seguida ele chega. Mas quando eu cheguei, daí a pouco vem rapidamente um oficial da aeronáutica, um major, e diz, doutor Valdir, o senhor aqui? Isso é uma maluquice, se virem aqui o senhor está preso. Darcy chega. Ele diz, doutor Darcy, mas não é possível. Aí pega-nos, nos arranca assim, trazendo pelo braço. Nós saímos de banda assim da área da área militar, e ele nos citou, ele disse, vamos embora, saiam rápido. Nós marcamos com eu e Darcy, não sabíamos bem aí, não tínhamos mecanismos de sair e telefonar como, etc. Eu Darcy, eu vou ver um companheiro aí, um amigo meu, que me deu um colchão para eu dormir. Darcy, eu também vou fazer, Valdir. Mas nós estaremos onde? Eu digo, no aeroporto, para fazer essa viagem, até porque era essa a nossa expectativa, de qualquer jeito, se as coisas não corressem bem. Dormimos, no dia seguinte, nos articulamos e fizemos uma reunião à noite, numa casa de uma senhora que eu não sei, mas estavam lá mais ou menos aí 15 a 20 companheiros, deputados, senadores, etc., não é? Diversos companheiros, Almino, estava Temperani, estava uma série de companheiros, para eles decidirmos os acontecimentos. O presidente só chegou a Porto Alegre quase que no instante em que o golpe de Estado estava se dando, porque atrasou bastante a viagem, quase no instante. E a notícia que nós temos depois, que me foi dada inclusive por ele próprio, não é? É de que o comandante, ele comunicou ele, o senhor vai para a minha casa. Houve já uma mudança muito grande na posição aqui dos comandos do Terceiro Exército. O senhor vai para a minha casa. Eu estou com a solidariedade da divisão dos blindados. A minha casa está cercada de tanques. Eu vou para lá. E o senhor vem comigo e vamos decidir essas coisas. E aí houve, inclusive, essa participação que o Pedro Simão testemunhou aqui, não é? Nesse intervalo, nós estamos no Palácio do Planalto. Darcy, que era chefe da Casa Civil. Eu era consultor-geral da República naquela ocasião. Mais ou menos assim, em torno de meia-noite e pouco, do Hotel de Andrade, líder do governo no Senado, no Congresso. Do Hotel de Andrade chega absolutamente sem possibilidade de falar. Ele diz simplesmente, eu preciso conversar com Darcy e com você, Valdir. Senta para poder você dizer as coisas. Senta, doutor, 1 minuto. Darcy está ali naquela terceira porta. Nós estávamos na Casa Militar. A Casa Militar inteira estava absolutamente fiel ao presidente, durante a noite toda, no Palácio do Planalto. E nós saímos, né, o gabinete do Consultor-Geral da República era no 3º andar do presidente e Darcy no 4º andar como chefe da Casa Civil. De modo que, então,
Dotel nos diz: eles vão dar o golpe. Eles estão dizendo que o presidente fugiu. Ele já estava começando a falar e eu disse: pega, Darcy, traz para cá. Aí peguei a minha Olivetti e bati a última comunicação da República num texto rápido, simples, de 6, 7 linhas, dizendo: o presidente da República saiu para o Rio Grande do Sul, para Porto Alegre, a convite do comandante do Terceiro Exército, para defender o processo democrático e para que nós asseguremos a continuidade do processo democrático no país. E etc, etc e tal. Pronto, fechamos. Darcy foi chegando, eu digo: Darcy, lê e assina. Porque eu até tinha posto assim: o presidente me incumbiu de que o senhor, não é, transmita, etc, etc. E o presidente não precisa de nenhuma licença do Congresso Nacional, nem de aviso prévio, para sair da capital do país e ir para qualquer setor da nação, do país inteiro. Dotel vai, correndo, Darcy assinou, o Dotel tem acesso à tribuna, foi uma resistência enorme, mas ele insiste, vai à tribuna, e na tribuna ele lê. E aí o presidente do Senado tem a posição mais indigna da história brasileira, portanto, violando todos os seus deveres elementares de cidadão e de político. O senhor Auro Moura Andrade, quando Dotel acaba de ler, ele então diz: não é verdade, declaro vaga a presidência da República, convoco o presidente da Câmara dos Deputados, senhor Ranieri Mazzilli, a, nos termos da Constituição, assumir a interinidade. Está encerrada a sessão. Porque esse gesto do presidente do Senado, é preciso que a história registre como um dos atos mais deploráveis, mais vergonhosos da história política do Brasil. Em nome de quê? Em nome de uma posição extremamente nociva ao processo da consolidação da democracia no Brasil. O presidente João Goulart, ele realmente tinha, inclusive, uma posição muito querida na sociedade, muito querida, demonstradamente querida. Ele tinha sido candidato a vice-presidente da República 5 anos antes, na candidatura de Juscelino Kubitschek. Naquele momento, cada brasileiro votava 2 vezes, votava para presidente da República e votava para vice-presidente da República. João Goulart venceu a eleição para Juscelino com 500 mil votos de frente. E 5 anos depois, quando ele repete a sua posição de candidato a vice-presidente da República com o Marechal Lott, que tinha o apoio de todos nós, ele vence o candidato a vice-presidente do Jânio Quadros, ele vence com centenas de milhares de frente, e era o governador de Minas Gerais, Milton Campos. De forma que ele tinha esse lastro na sociedade brasileira, de ponta a ponta. Quando nós saímos juntos, ele na frente e Darcy e eu no mesmo carro atrás, para irmos para o comício da Central do Brasil, no dia 13 de março,
Nós assistimos isso. Passava o presidente com o pessoal na rua e nas janelas, acenando. Posteriormente, construiu-se uma intolerante inverdade processual e, digamos assim, intolerável para a história. Bom, eu preciso dizer apenas que foi excelente essa reunião que o Senado faz hoje. Eu vou ler todos esses discursos com uma alegria íntima. Eu vou levar isto à minha cidade do Salvador. Na minha vida política, eu nunca tinha sido vereador, nunca tinha sido. A vida política foi muito dura, porque, num determinado instante, eu tinha deixado a Câmara dos Deputados e, a rigor, em seguida, eu quase que precisei de mais 30 anos para poder voltar a ser candidato a deputado federal. Porque desse resultado veio o exílio, e do exílio veio o retorno, a possibilidade de trabalhar. Eu não pude vir para a minha terra trabalhar, não tinha condições, não tinha segurança nenhuma. Era uma estrutura extraordinariamente vinculada ao processo da ditadura existente lá. De modo que, quando vem a anistia, eu que tinha que ficar no Rio de Janeiro com meus filhos e trabalhando no Rio de Janeiro, no setor privado, encerrei tudo do setor privado e aí voltei para a Bahia. Voltei para a Bahia logo depois da abertura do processo em 1990, 89 para 90. Eu volto, não é, e inicio um processo na minha terra de derrotar aquela gente, vinculado a um quadro extraordinariamente incompatível com a vida democrática. Naquela ocasião, fui candidato a governador. Não tinha nada, não tinha governo nenhum. Governo federal absolutamente, digamos assim, no quadro da minha terra, hostil. Nós ganhamos aquela eleição. Eu tive a honra de ser colega de Pedro Simão, governador do Rio Grande do Sul, e eu governador da Bahia. E assim sucessivamente. Eu tenho que parar, porque é preciso parar para meus colegas que foram convidados. Não, eu vou dizer isto, não é? Nós temos que fazer essa luta. É preciso que fique claro, não é, que o povo brasileiro ele está disposto a ganhar a batalha da democracia. E que a batalha da democracia é a nossa vida. Hoje, quando me perguntam, você, Valdir, mas por que você foi ser candidato a vereador? Mas por quê? Eu digo, eu sou político. Eu sou político. Eu preciso continuar a dizer isto em toda parte. Eu preciso dizer à juventude que nós temos que construir a democracia, que a democracia é hoje um desafio do Brasil e é um desafio do mundo contemporâneo, que essa incompatibilidade entre a política e o extraordinário desenvolvimento da ciência, da tecnologia, de toda a formulação, digamos assim, do conhecimento. Nós temos que pôr isto a serviço da posição política que construa não mais um conceito que foi deformado no século XVIII, o conceito da introdução da democracia no século XVIII foi apreendido para ser transformado em mecanismos simplesmente formais,
e ficaram somente as liberdades. E as liberdades, se você não tem as condições da vida do nosso povo, fica uma democracia controlada pelo sistema econômico, que é o que nós temos vivido esses 200 anos. Essa composição de forças no mundo contemporâneo, para nós fazermos a afirmação da democracia, é absolutamente fundamental, porque não há outra solução. Quantos anos a gente tem de história escrita? 6.000 anos. Nesses 6.000 anos, você só teve decisões de Estado a partir da força, a partir do poder, a partir dos valores econômicos, no mundo, no processo da história. Para nós ganharmos a batalha hoje e chegarmos a implantar um processo democrático que seja a dignidade da pessoa humana, coisa que nós introduzimos na Constituição nossa atual, que é uma beleza de Constituição nos fundamentos que ela expressa. De modo que eu não devo continuar mais, eu vou encerrar aqui. Muito obrigado, presidente, muito honrado. O presidente João Goulart é um período extraordinariamente válido, quando ele faz as afirmações das transformações e das mudanças, e faz a formulação das reformas de base, elas são todas muito lúcidas, muito claras, muito sérias, todas elas, para que a democracia não seja considerada uma liberdade de um conjunto de cidadãos e cidadãs que têm dinheiro e que vivem razoavelmente bem, ou vivem razoavelmente ou modestamente bem, mas têm como viver. O desafio de hoje é digamos assim, é a capacidade de que a sociedade toda absorva toda a humanidade de cada país, uns com mais, outros com menos, mas com a dignidade da cidadania preservada. De modo que muito grato a vocês todos, muito obrigado. Está encerrada para mim.